Numa vista posterior da coluna lombar, a gente vai tentar observar, a coluna lombar é pequena, né? Ela vai sair aqui de L1 a L5, o espaço é muito pequeno, difícil você conseguir observar qualquer tipo de escoliose da lombar, a não ser que seja uma escoliose muito grande, então bater o olho e enxergar, mas a gente vai tentar observar como é que está o volume muscular de um lado e do outro. Observe que se você estiver olhando para cá já, não está mais olhando para a lombar, está olhando para a torácica já, tá? Torácica aqui, ó, 12ª costela, então é daqui para baixo. Então a dificuldade de você observar qualquer tipo de escoliose é grande. Por isso que a gente usa o teste de flexão anterior do tronco para observar se tem alguma gibosidade da lombar. Como é que vai ser o teste? Vai fazer uma flexão anterior, fala todinho. A gente vai olhar aqui para o nível da lombar para observar se tem um lado mais profundo e um lado mais superficial, como dá para observar aqui, ó. Lado esquerdo mais profundo, lado direito mais superficial. O lado mais superficial é o lado que tem a rotação das vértebras. Se existe uma rotação das vértebras à direita, é porque existe uma inclinação à esquerda. Primeira lei de Freud que a gente estudou. Quando há inclinação da coluna para um lado, existe rotação para o lado contrário. Então, pode observar que aqui, ó, é mais posteriorizado, aqui mais... só que é muito pouquinho, eu estou querendo forçar. Em um paciente com escoliose, você vai observar muito mais essa gibosidade. E na torácica, que a gente observa muito mais ainda. Na lombar, a gibosidade é feita pelo processo transverso. Na torácica é feita pelas costelas. Então, na torácica a gente consegue observar. Na lombar, pouco. Então, numa vista posterior, você vai ter pouca informação sobre escoliose. Por isso tem que fazer o teste de flexão para poder tentar ver alguma escoliose lombar. Um paciente de escoliose, realmente, ele vai chamar muita atenção essa gibosidade. Mas no caso dela, não. Tudo bem até aí? Na vista posterior. Numa vista de perfil. Deixa para mim. O que a gente vai observar? Vai observar se o paciente tem uma tendência à hiperlordose ou uma tendência à retificação lombar. Quando a gente observa, no caso dessa nossa paciente, a gente não adianta só olhar, a gente tem que passar a mão. Vou ficar um pouquinho mais diagonal, assim, vai ficar melhor. Botei o pé para frente. Assim, diagonal, isso, assim. Bem paralelo o pé. Isso, tá. A gente vai passar a mão assim, ó, para observar se tem uma curva ou se é retificado, tá? Claramente que a coluna lombar acompanha muito bem o movimento da pelve. Então, você olha para a pelve também e veja se a pelve tem uma tendência de anteversão ou uma tendência de retroversão. No caso dela, relaxou, a gente percebe uma tendência à lordose, tá? Não tão baixa aqui embaixo, próximo ao sacro, mas mais alta aqui no nível de L1, L2 e L3. Tá bem? Então, a tendência à lordose. Se ela estivesse nessa posição, volte, a gente chamaria uma retificação lombar. Sempre importante, quando você encontrar ou uma retificação ou uma hiperlordose, tentar corrigir, foi o que eu fiz agora. Ela tem uma hiperlordose, eu quero corrigir essa hiperlordose, quero que ela suma. Vamos ver se eu consigo tirar essa hiperlordose dela? Retroversão, 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 vai. Você vê aqui com toda boa vontade, ainda ficou um pouquinho de lordose aqui. Ou seja, ela tem uma lordose, bloqueada. Quando eu peço para corrigir, ela não consegue corrigir. Então, quando você encontrar uma hiperlordose, qual é o teste? Fazer uma retroversão da pelve para ver se essa lordose some. Se ela não some, se em algum nível ela fica parada ali, existe ainda uma cavidade, você vai diagnosticar com uma lordose fixada, bloqueada, que precisa ser liberada. Tudo bem? Caso contrário, o paciente tem uma retificação e você quer saber o quê? Se ele consegue fazer o contrário. O que é o contrário? Empina o bumbum, empina o bumbum, empina o bumbum, empina o bumbum. Se o paciente consegue corrigir, não é bloqueado. Se o paciente não consegue corrigir, você vai dizer que ele tem uma retificação bloqueada. Bloqueio significa dizer tecido muscular facial muito rígido. Eu tenho que trabalhar esse tecido para poder conseguir melhorar o paciente. Ok? Então é isso que a gente vai conseguir observar em lombar com relação à postura. Bem, virou um pouquinho agora. Vamos fazer agora o teste de mobilidade. Acho que é melhor você ficar assim mesmo, que você estava assim. Isso. Teste de mobilidade. Pés paralelos. Bom, você tem dor lombar? Tenho. Tá doendo agora? Tava bastante ali, né? Tá. Porque quando eu fiquei em pé, aí amenizou. Tá, tudo bem. Então, vamos lá. Onde é que dói? Mais embaixo, tá próximo ao sacro, né? Tudo bem, vamos lá. Minha paciente tem uma dorzinha lombar, eu quero fazer alguns testes para ver como é que está a situação dela. Quais movimentos a coluna lombar faz? Flexão, extensão, inclinação, rotação. Só isso. Então, eu vou testar flexão, extensão, inclinação, como a gente fez na cervical. E a analogia é a mesma.
Flexão estira os tecidos posteriores, extensão aproxima os tecidos posteriores. Então a analogia é a mesma. Vamos começar fazendo uma extensão. Vou pedir para ela olhar para o teto e fazer uma extensão da coluna. Eu vou ver se a coluna consegue fazer uma lordose, ela faz, e perguntar se dói. Dor? Bota o dedinho para mim onde dói. Tirou. Volta. Sempre que o paciente falar dói, você vai dizer, coloca o dedinho onde dói, coloca o dedo onde dói. Por quê? Porque ele vai lhe mostrar exatamente o local da dor dele. E aí você tem aquilo como referência. Onde é que foi a dor dela? L5, S1. Tem alguma coisa ali? Não sei. Todas as pessoas que fazem extensão, ao final da extensão, tem algum certo pinçamento. Isso não quer dizer uma patologia, mas se a paciente falar que faz uma extensão e a dor é muito forte, e a dor vier não no final, logo antes do final da amplitude de movimento, significa dizer que está havendo um pinçamento. E se a dor irradiar para a perna, a gente sabe que tem um pinçamento que já está irradiando para a perna. Tá bem? Então, a extensão, primeiro teste. Segundo teste a ser feito, flexão anterior. Então, passo a passo. Flexão da cabeça, tórax, abdômen, vai lá, solta o braço. Esse teste me traz inúmeras informações. Quais informações ele vai mostrar? Primeiro, amplitude de movimento. Se ela tem a capacidade de botar a palma da mão no chão, não tem, então ela tem uma retração da musculatura. E aí eu posso olhar para a coluna como um todo, para as pernas, ou posso focar só na lombar. Se eu olhar no geral, eu vou perceber que ela faz uma extensão de cabeça, tensão dos espinhais cervicais. Ó, a cabeça. Isso, relaxa, tem dificuldade. Se eu olhar para a torácica, ela faz, bem arredondadozinha torácica, mas nesse nível torácico, tem uma zona plana, Quando a gente faz uma flexão anterior, é para parecer uma bola. E aqui está plano. Esse nível aqui é T11 e T12. Que nível é esse? É o nível do diafragma, pode ser uma retração do diafragma. Aí aqui ela faz uma cifosezinha e aqui, reta, zona plana. Em que nível? L4, L5, S1, que é o nível que ela reclama. Então ela tem um bloqueio aqui, não está fazendo o movimento corretamente. Se você continuar a posição ainda, podemos olhar aqui no quadril que ela mais ou menos fecha o ângulo coxo-femoral, 90 graus. Então ela não tem retração de glúteos. Se olhar para o joelho, ela faz um recurvato de joelho, então ela não tem tanto retração de isquiotibiais. Agora, se você olhar para o pé dela, ela faz o quê? É um aumento do ângulo tibiotársio, que deveria estar aqui, Vamos fechar, e ela começa a querer cair para frente. Por quê? Retração do tríceps sural, da panturrilha. Volte. Ok? Então esse teste me mostra informações da cervical ao pé. Então eu encontrei com ela retração da cervical, retração no nível torácico, da diafragma, retração L4, L5, S1, que é as zonas planas. No glúteo não tem encurtamento, tibiais pouco encurtamento, mas bastante encurtamento de tríceps sural, quando a pessoa abre aquele ângulo do pé. O ângulo tem que ficar completamente fechado no pé para que você tenha uma amplitude normal. Então eu observo tudo isso. O que mais que eu observo no teste de flexão? Vira de costas? A escoliose. A gente já fez. E o que mais eu vou interpretar no teste de flexão? Se tem dor, né? Que eu nem perguntei. Mas vamos lá, faz a flexão e me diz se tem alguma dor. Se tiver, me mostra onde é. A flexão para ela é livre de dor. Mas como é que seria uma dor de um paciente durante a flexão? Raciocínio. O paciente vai começar a flexão, doeu. Pacientes que sentem dor já no início da flexão estão relacionados geralmente a pacientes que têm um problema discal. O disco já trava o movimento no início do movimento. Pacientes que não têm dor no início vão sentir dor lá no final, quando relaxam. Pode ser um problema ligamentar, porque está estirando os ligamentos ao final do movimento. Paciente que vai sentindo dorzinha durante o movimento, mas quando faz a força para voltar, que contrai a musculatura, sente dor, um problema mais muscular. Então você consegue interpretar tudo isso no teste de flexão. Tá bem? No caso dela, dor à extensão, não teve dor à flexão. De costas. Bom, próximo movimento. Mão na perna. Eu vou pedir para ela inclinar para o lado direito, descorregando a mão sobre a perna. E vou ver onde é que ela chega com a mão. Tá? Cabeça da fíbula. Para o lado esquerdo. Cabeça da fíbula. Significa dizer que a amplitude dela de movimento bilateral é igual. Se ela tem amplitude dos dois lados da mesma forma. Se o paciente vai para cá, para próximo ao joelho, e vem para cá e vai muito mais, a capacidade de inclinar à direita está maior do que à esquerda. Aí eu tenho que interpretar o que está acontecendo. Outra coisa que é importante vocês observarem, eu não estou vendo aqui. Quando ela inclina para a direita, se a coluna dela faz uma curvinha como um C para cá,
bem certinho. Ou se tem alguma zona plana, que está quebrada. Venha para cá agora. Se houver algum local que a coluna faz uma dobra, tipo, ao invés de fazer uma curvinha perfeita assim, ela dá uma dobrada, aquele ponto é um lugar que tem algum bloqueio. Com relação à dor, quando ela vem para a esquerda, ocorre uma compressão à esquerda e uma abertura à direita. Se a dor vem à esquerda, dor articular. Se a dor vem à direita, dor muscular. Voltei. Rotação. Bota a mão assim, ó, cruzadinho aqui. A rotação, a gente pede para o paciente girar e o paciente tem que ser capaz de deixar o ombro perpendicular aonde ele saiu. Tá? Então, se ela está aqui, ó, girou, o ombro chegou ao máximo. Ela até passa, a amplitude dela até é boa. Tá? Vamos para o outro lado agora. Amplitude boa. Se o paciente não consegue deixar o ombro perpendicular à origem do movimento, significa dizer que tem uma limitação de amplitude. Não é o caso dela. Rotação, gente, é muito difícil o paciente sentir dor. Se o paciente sente dor na rotação, como é que vai ser a interpretação? Rodou à direita, doeu à direita, articular. Rodou à direita, doeu à esquerda, muscular. O que a gente aproveita para fazer? Vira de frente para mim, de costas para mim. Fizemos flexão, extensão, inclinação, rotação. O que a gente pode fazer? Como a gente fez a cervical, fazer o teste facetário. Como é que vai ser o teste facetário? Mão aqui, mão aqui. Eu vou fazer qual movimento seria o movimento que gera mais compressão na faceta? Extensão, inclinação, rotação para o mesmo lado. Então, eu lembro que ela falou o quê? Que doeu na flexão ou na extensão? Na extensão. Agora eu vou testar a extensão para o lado direito e vou testar a extensão para o lado esquerdo. Para ver qual dos dois lados dói mais, que pode ser onde ela está com o pensamento na faceta. Tá? Então vamos lá. A gente faz extensão até a sua dor, parou, vai inclinar e girar para um lado. Quando der a dor, você fala. Primeira extensão, só extensão. Vem. Quando doer, fala. Aí, parou, inclina e roda para cá. Volte. Voltou. Extensão até a dor. Inclina e roda para cá. Volte. Houve um lado que incomodou mais? Doeu igual. Então, ela não tem um lado específico. A sensação de dor dela é do mesmo lado, bilateral. Se tiver um lado específico, você vai dizer que a faceta daquele lado está mais comprometida, ou com uma artrose, ou com um pinçamento.